Gabrielle Chanel, nascida em Saumur, 19 de agosto de 1983, mais conhecida como Coco Chanel, foi uma estilista francesa, fundadora da marca Chanel. É a única estilista presente na lista das 100 pessoas mais importantes da história do século XX na revista Times. Quando ela nasceu, ela não foi assumida pelo seu pai. Então ela foi criada exclusivamente pela mãe até os 6 anos de idade, que foi quando o pai biológico dela, por pressão dos avós de Chanel, resolveu assumir a relação que tiveram com a mãe dela. Depois disso, eles tiveram mais cinco filhos, uma menina e 4 meninos. Quando Coco ela completou 12 anos, sua mãe faleceu de bronquite aos 31 aninhos de idade. Isso fez com que o pai de Chanel deixasse ela e sua irmã em um orfanato. Aos 18 anos, Gabrielle saiu do orfanato e foi para uma pensão de moças católicas. Foi lá que ela começou a gostar de costura. Lá, então, ela desenvolveu uma forte amizade com sua tia. A tinha a mesma ambição que ela, sair da pobreza e melhorar de vida. Nesse tempo, elas conseguiram empregos no ateliê de alta costura na cidade. Mula, além de costureira, Gabrielle também gostava de cantar e era bom nisso. Ela se apresentava em um café que recebia vários oficiais da polícia e do exército francês. Lá ela cantava uma música, frequentemente aqui Calvou Coco, que fala sobre a perca de seu cachorro, que foi por essa música que ela foi apelidada de Coco, ficando mais conhecida como Coco Chanel. Nessa categoria, ela conheceu e teve um relacionamento amoroso com um herdeiro da fábrica de tecidos e fazia um uniforme para o exército francês. O relacionamento amoroso, que não durou mais, eles continuaram sendo grandes amigos. Ele apresentou Coco Chanel ao novo mundo. Foi aí que Coco percebeu que poderia fazer algo parecido com suas habilidades de costura. E ela começou a produzir chapéus no apartamento, emprestado por Etienne Boussans, que Tom foi responsável por conseguir suas primeiras clientes. A partir dessa amizade com Boussans, Coco foi apresentada a membros da alta sociedade francesa. E em 1909, ela teve um relacionamento com o milionário Arthur Capel. Entre idas e vindas, esse relacionamento durou 10 anos. Arthur ajudou Coco abriu uma loja, se tornando sócio e investidor. A boutique foi aberta em 1910 em Paris com o nome de Chanel Modas. Em 1913 ela abriu outra boutique que virou local de grande fluxo da alta sociedade em pouco tempo. Os chapéus Chanel ficaram famosos na França e o nome Coco Chanel ficou mais frequente nas revistas de modas em Paris. Depois dos chapéus, ela decidiu investir em uma linha de roupas, mas para isso ela deveria ter uma licença oficial de costureira. Assim ela encontrou uma brecha, começando a modificar peças íntimas masculinas já existentes, assim dando início às suas criações exclusivas. Ela teve ajuda da irmã e da tia, sendo suas modelos para suas criações. Diferente das costureiras,
Coco jogava pedaços de tecido sobre o manequim e fazia pequenos ajustes até chegar no modelo que ela desejava, como criações inovadoras para a época. Pouco a pouco, Coco se tornou... Arthur acabou morrendo em um acidente de carro, fazendo com que Chanel ficasse muito abatida, mas mesmo assim conseguindo tirar forças para abrir um novo empreendimento, uma casa de costura especializada na confecção de roupas esportivas com foco em moda, praia e montaria, surgindo assim a casa Chanel Laella. Teve a ideia de criar uma calça modelo exclusiva para o corpo feminino, se tornando um ícone de moda até hoje. Chanel também é conhecida por seu cabelo curto, que na época só era usado por homens, pois usar o cabelo curtos era mais fácil de cuidar. Mas quando ela foi confrontada sobre o motivo do novo corte, ela disse que foi fruto de um acidente doméstico que fez com que seus cabelos pegassem fogo nas pontas assim, se tornando um corte clássico, que até hoje é conhecido como corte Chanel. Coco continuou expandindo seus negócios com uma grande casa de modas em Biarritz, em um dos eventos de moda de alta costura, como se apaixonou por um russo e teve um relacionamento amoroso, o que fez com elas desenvolvesse um novo estilo de costura ao estilo russo, e esse relacionamento também fez com que ela conhecesse figuras importantes da época, como Pablo Picasso, Greta Garbo. Esse encontro de pessoas influentes no mundo das artes fez com que os produtos Chanel ficassem conhecidos na alta sociedade europeia. Para aumentar a gama de produtos, como começou a investir em perfumes em 1920, a Chanel lançou seu perfume, que fez com que o nome Gabrielle Chanel se tornasse uma referência mundial Chanel. Número 5, a escolha do nome foi dada após a Gabrielle escolher a quinta fragrância dentre 10 opções, e também por Coco ter o número 5 como perfume, se tornou um sucesso, sendo marido por Marilyn Monroe e Jack Kennedy, que promoveram o perfume ao ícone mundial. Marilyn Monroe fez com que todas as mulheres ficassem loucas para comprar o perfume, falando que na cama só usava algumas gotas do perfume. Chanel até hoje, o número 5 é considerado o perfume de maior sucesso da história. Em 60 anos de carreira, Chanel criou milhares de modelos que moldaria a mulher moderna. Ela foi a primeira mulher a se impor no mundo dos homens ao fundar o império que ainda leva seu nome. Ela nunca se casou, trabalhou até a morte de uma noite de janeiro de 1971 aos 88 anos, em um domingo, dia de descanso, o dia qual ela Agora vamos falar um pouquinho de Burle Marx. Ele foi um artista plástico nascido em 1909, infelizmente falecido em 1994. E ele também, além de ser um artista plástico, ele também fez designs de joias e outras obras, né? Apesar que ele foi considerado, se eu não me engano, foi considerado o maior arquiteto paisagista ou designer, dependendo do que vocês preferirem falar. Mas ele já apresentou mais de 3.000 obras em mais de 20 países. Então ele foi um grande designer. Além de designer, ele também ter sido um criador de joias, ele também foi um escultor, foi tapeceiro, também, entre outros, né? Ele teve muitas profissões, na verdade. Ele foi um grande sucesso, assim como na área de trabalho, né? Vamos dizer também nessa parte profissional, né? Nessa vida profissional. Ele foi uma pessoa, dizer assim, extraordinária, né? Nessa parte ele inovou muitas coisas. Dito de forma geral a vida de Burle Marx, agora vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre a vida dele. Então vamos lá. Burle Marx foi criado em Trier, se é que a pronúncia está certa, mas na cidade natal de Karl Marx. No caso, era o primo do avô do Burle Marx. Desde pequeno, o Burle Marx já participava dos cuidados de sua mãe e também cuidava da horta da casa dele. Assim como dito no começo do vídeo, Burle Marx também já morou no Brasil,
porque em 1993, depois de uma crise financeira, a família dele foi morar no Rio de Janeiro e se instalando na casa dos familiares, né? Bem porque ele nasceu aqui em São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo, na capital de São Paulo, e chegou a falecer no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, infelizmente. Interessante eu adicionar e também você saber um pouquinho mais sobre os detalhes da vida dele. Mas continuando a história, quando a exportação de couro voltou a dar lucro para a família dele, eles se mudaram para um casarão no bairro de Leme, em 1997. Aí Burle Marx começou a cuidar do seu próprio jardim, cultivar do que ele gostava. No mais específico, o que ele começou a cuidar foi de rosas, begônias, altúrios, glandiolos, tinhorões e muitas espécies que cultivava em seu jardim. Ou seja, ele gostava de várias espécies e apreciava bastante a beleza das plantas do Brasil. Não só das do Brasil, mas outras também. Mas o que ele mais apreciava assim eram as plantas do Brasil mesmo. Em 1998, a família de Burle Marx decidiu ir viajar para a Alemanha para resolver para buscar um tratamento nos olhos de Burle Marx. O Burle Marx ficou de 1928 até 1929 na Alemanha buscando tratamento. Ou seja, além dele ter passado 2 anos na Alemanha, ele ainda quase perdeu a sua visão. Ainda aqui no Brasil, depois de ele ter ido para a Alemanha, Burle Marx ficou fascinado ao visitar um jardim botânico, explorando a beleza de diversas plantas aqui do Brasil. Nesse período, Burle Marx se interessou pelo tipo de pintura de Atelier de Denner Klein. Não sei se está certo a pronúncia, mas depois, em 1930, depois de voltar ao Rio de Janeiro, ele ingressou na Escola Nacional de Belas Artes, hoje na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse é o nome. E daí, onde ele estudou no Cândido Portinari, eu acho que essa é a forma certa de dizer. Durante esse período de vida, ou durante o curso que ele estava cursando, ele conviveu com Oscar Niemeyer e também outras pessoas, né? Por exemplo, Hélio Kochá. Não sei se esse é o nome correto, mas são grandes nomes da arquitetura moderna. Agora passamos para os projetos de Burle Marx, ou os projetos de praças no Recife. Seu primeiro grande projeto de jardim foi feito a pedido do arquiteto e amigo Lúcio Costa. Em 1934, Burle Marx projetou a Praça da Casa Forte, no bairro do mesmo nome, no Recife. Burle Marx reuniu uma variedade de espécies provenientes da Amazônia, da Mata Atlântica, como também plantas exóticas. O governador de Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcante, o convidou para assumir, durante 4 anos, a chefia do setor de parques e jardins, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco. Durante esse período, Burle Marx projetou mais de 10 praças, entre elas a Praça da República, entre o Palácio do Governo, o Palácio da Justiça e o Teatro Santa Isabel. Burle Marx projetou também a Praça do Arsenal da Marinha, a Praça do Derby, a Praça do Trocamento, no bairro das Graças. O projeto da Praça Euclides da Cunha, conhecida também como Praça do Internacional, causou grande polêmica, por ser ornamentada com plantas típicas da Caatinga e do sertão nordestino. O projeto foi denominado o Cactário da Madalena. Posteriormente, em 1957, projetou a Praça Salgado Filho, localizada em frente ao aeroporto dos Guararapes. Em 1958 foi a vez da Praça Farias Neves, em Dois Irmãos. Durante um seminário de tropicologia realizado na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, em 1958, Burle Marx afirmou: "Minha experiência no Recife foi fundamental para o rumo que posteriormente tomou minha atividade profissional." Burle Marx foi convidado para projetar os jardins do terraço do edifício Capanema, no Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro. Ainda em 1949, Burle Marx adquiriu um sítio de 365 mil metros quadrados, em Guaratiba, Rio de Janeiro, onde cultivava uma grande variedade de plantas. Em 1985, doou seu sítio de Guaratiba ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM.
Burle Marx realizou o projeto de mais de 3.000 parques em várias partes do mundo, entre elas o Parque do Flamengo no Rio de Janeiro, o Parque do Ibirapuera em São Paulo, o Parque da Pampulha em Belo Horizonte, Jardim do Palácio da Alvorada em Brasília, Jardins do Palácio do Itamaraty em Brasília, Parque do Oeste em Caracas, Jardim das Nações na Áustria e Praça Peru em Buenos Aires. Burle Marx foi reconhecido pelo seu trabalho e recebeu diversas honrarias. Em 1971, recebeu a Comenda da Ordem do Rio Branco, do Itamaraty, em Brasília. Em 1982, recebeu o título de Doutor Honoris, causa da Academia Real de Belas Artes de Haia, na Holanda. Nesse mesmo ano, recebeu o título de Doutor Honoris, causa do Royal College of Arts, em Londres, Inglaterra, como o maior paisagista do mundo. Burle Marx, além de projetos de paisagismo, também se dedicou à pintura, escultura, tapeçaria e à criação de artes. Roberto Burle Marx faleceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de junho de 1994. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e também entendido um pouco mais sobre essas duas pessoas que são famosas mundialmente por conta de seus feitos. É isso. Tchau!